Obrigado. Obrigado a todos. Posso falar em português? Os slides vão estar em espanhol e em castelhano. E depois nas perguntas, se quiserem, eu posso tentar falar em português. Mas pronto, olha, obrigado a todos, obrigado à organização e pela oportunidade de vir aqui falar. Eu vou falar um bocadinho da situação da conservação do pigargos em Portugal, fazer um pequeno apanhado daquilo que tem estado a acontecer nos últimos anos. Só para vos falar o slide está um bocadinho importante. Mas as estimações que nós temos, as estimativas que nós temos em Portugal são antigas e não são muito fidedignas. O livro vermelho, o livro Rocco, em 2005 fala em cerca de 1000 casais, 1000 parejas, mas como podem ver as estimativas são mais antigas. Este livro vermelho mudou a classificação da espécie de vulnerável para em perigo e a justificação que usou foi ter um número, uma população nacional inferior a 2.500 indivíduos maduros, que é mais ou menos 1.200 parejas. E continua a sofrer um declínio continuado. Mais recentemente, o novo Atlas das Aves Nidificantes está prestes a sair e fizeram uma comparação desde o último Atlas de 2005 para 2019 e o número de quadrículas em que a espécie está presente em Portugal diminuiu 1/3 em cerca de 15 anos. As estimativas que nós temos mais fidedignas são na zona de Castro Verde e conseguem? Não consigo. Sim, conseguem ver a seta. Portanto, aqui é a zona de Castro Verde, é onde supostamente há a maior densidade da população. Houve umas estimativas feitas no ano de 1999 e depois, mais tarde, no ano de 2000, que apontava cerca de 43 a 50 casais. Mas depois um estudo feito em 2012 já aponta 214 e refere que o valor anterior é subestimado. E, portanto, 214 casais em Castro Verde é o valor mais próximo da realidade que nós temos até o momento. Portanto, isto para vos dizer que nunca foi feito nenhum trabalho de conservação aplicado, direcionado para a espécie em Portugal e nunca foi feito nenhum censo nacional para perceber qual é que é a estimativa populacional com mais precisão em Portugal. Em 2021, o ano passado, começou a colaboração entre o CIBI, o Centro de Investigação ao qual eu pertenço, e o Clube de Produtores do Continente e a Associação Nacional de Produtores de Cereais, e fomos às zonas mais importantes da espécie e, portanto, usámos os dados do tal Atlas que está a sair entretanto e usámos todos os registros que apareceram no GBIF ou no eBird de 2015 a 2019 e, portanto, fomos às zonas no Alentejo, no sul de Portugal, fomos às zonas em que havia maior probabilidade de ocorrência. E aquilo que nós verificámos é que não verificamos aves nenhumas e, portanto, a estimativa muito grosseira aponta para um declínio de 85% em cerca de 10 anos. Portanto, um declínio da população a nível nacional de 85% em 10 anos. Mas isto são estimativas muito grosseiras. O ICNF, que é a nossa autoridade pública de conservação da natureza, em conjunto connosco, fez uma monitorização de cerca de 22 ninhos e a produtividade que foi observada nesses 22 ninhos, dos quais 10 foram protegidos com vedações, ronda os 0,6. Portanto, muito inferior aos 1,19 que foi apresentado hoje pela aula. E aquilo que nós achamos que é a maior causa de declínio desta população, e já foi falado aqui também, é a evolução e a transformação a nível do uso do solo. Portanto, isto são dados do Instituto Nacional de Estatística de Portugal e aquilo que vocês podem ver é que esta linha acinzento
que são áreas de cultivo, tem estado a diminuir quase em oposição ao aumento de pastagens permanentes. Também tem havido uma diminuição bastante acentuada na superfície de cultivo de cereais para grão. E estamos hoje nos níveis mínimos históricos em Portugal da área de produção de cereal para grão. E, por outro lado, temos tido um aumento também quase oposto da carga de cabeça de gado bovina, neste caso no Alentejo. E, portanto, este ano conseguimos formalizar o projeto Searas com Biodiversidade, Salvemos a Águia e Caçadeira, que é em colaboração com a Palombar, que tem membros aqui presentes que já vão fazer uma apresentação, e com os produtores do continente e a Associação Nacional de Produtores de Cereais. E este projeto tem como objetivo tentar conhecer a problemática de conservação da espécie e quais as principais ameaças e o que é que podemos fazer. Portanto, fizemos uma nova prospecção em 2022, desta vez começámos mais cedo, antes sequer de haver ninhos, portanto, na altura de criação de casais, e fomos exatamente às mesmas áreas e detectámos 60 ninhos. Tentamos resgatar alguns ovos, tentamos proteger outros, tentamos resgatar crias, e aquilo que podemos verificar neste ano de 2022 é que a paisagem, isto é no Alentejo, em Castro Verde, na zona mais importante para a espécie a nível histórico em Portugal, e aquilo que podemos ver é que arroxo, que é a maior parte do habitat que temos, são pastagens de gado bovino, e depois também podemos verificar que a maioria dos ninhos, que são estes círculos que vocês encontram, a maioria dos ninhos está em cultivos de cereal, mas cereal para feno e não para grão. E acho que vocês sabem o que é que significa cereais para feno. Significa cortes muito mais cedo, que apanham os ovos e apanham as crias. E eu acho que isto permitiu-nos pôr em evidência que a ceifa precoce é uma das causas uma das maiores causas para o declínio da espécie, pelo menos em Portugal. Também em 2022 iniciamos o primeiro censo dirigido ao aguilucho, à espécie. É um censo que vai ser dividido em 2 anos, devido à seca extrema que tivemos em Portugal no início deste ano. E, portanto, em 2022 foi feito na zona centro e norte do país, e para o ano será feito no restante território. E estamos a usar um método muito semelhante ao método utilizado por vocês aqui em Espanha. Por último, em toda uma situação que parece catastrófica para a espécie, também foi implementada no Alentejo e no norte de Portugal um sistema de conservação de hacking, que vocês aqui em Espanha já utilizam há alguns anos, e das quais os meus colegas da Palombar irão falar na apresentação a seguir. Mas aqui temos as dúvidas, pelo menos em Portugal, de que se há baixa fidelidade aos locais de nidificação com o sistema de hacking e se há uma elevada mortalidade juvenil, será que esta estratégia de conservação é realmente eficaz? E, portanto, tal como vocês vão mostrar para a Espanha, nós estamos a ter o mesmo problema em Portugal e, portanto, acho que é importante encontrarmos soluções conjuntas e transfronteiriças para tentar preservar a espécie na Península Ibérica. E é tudo. Muito obrigado. Graças. Perguntas? Sim. Obrigada pela apresentação. E a verdade que os dados que estáis para dar para Portugal é terrível, porque há uma diminuição de 85% da população em 10 anos. Não sei se já combinaram com o ICNF
também para fazer medidas de gestão direitas no território onde ainda há pigargos e se tem previsto fazer alguma estratégia, como temos, por exemplo, na Espanha, deles ligados com meios agrários, já combinaram, não? Ou se, pelo acaso, precisam de ter uma postura ibérica que nós podamos reforçar na parte da Espanha para Portugal? Como é que estão para ver isso? Obrigado, Maria. Sim, nós temos estado em colaboração com o ICNF e eles têm tentado acompanhar-nos desde o início, pelo menos destes 2 anos. O ICNF tem feito muito trabalho de campo. O ICNF implementou um sistema de uma estratégia de hacking também em Castro Verde. Daquilo que eu sei, a estratégia deles, por enquanto, é apenas de localizar os ninhos. Aliás, tem tido bastante da nossa ajuda também a localizar os ninhos, contactar os proprietários, perceber quando é que vai ser feita a ceifa e fazer um resgate dos ovos ou das crias. Portanto, de uma maneira muito invasiva e uma conservação quase ex situ. Não tenho ideia se eles têm alguma estratégia diferente a longo prazo, mas a ideia é de nós colaborarmos com eles, ou eles colaborarem connosco. Temos estado em contacto com a ambos também, e portanto isto acho que espero ser o início da conservação do pigargos em Portugal, e com a colaboração de todos. Muito obrigado. Bem, ¿hay alguna pregunta más, por favor? Olá, acho que posso por português também. Quero fazer só uma perguntinha. Parabéns pela tua apresentação. Você falou de que fazem resgatam os ovos e os juvenis. Não sei se tem... O que eu vi sempre com elas, quando resgatam os juvenis, levam-los para uma centro de recuperação. Podes repetir a pergunta um bocadinho mais alto? Sim, desculpa, é que o que fazem com os taranhões juvenis resgatados? Porque acho que a pergunta é mais porque eu fiz um voluntariado num centro de recuperação no Algarve, o Rias, e posso dizer que elas trabalham mesmo muito bem. Não sei se tem algum tipo de... ou combinaram com elas para eles trabalhar com elas conjuntamente na recuperação destes animais resgatados. Obrigado. Sim, boa pergunta, obrigado. Aquilo que nós temos estado a fazer em Portugal, o Luís, na apresentação a seguir, já vai falar um bocadinho melhor disso. Mas a estratégia tem sido o resgate dos ovos só, e não tanto das crias, porque as ceifas ocorreram estando tão cedo que não nos dão a oportunidade das crias eclodirem no terreno. Portanto, a maior parte das intervenções que foram feitas ao nível dos ovos. Eu acho que depois o Luís vai falar melhor disso, mais uma vez, mas no Nordeste eles estão em colaboração com a UTAD, que tem um gabinete ou um centro de veterinário de vida selvagem e que trata dessa parte. Portanto, funciona um bocado como o Rias, lá em cima. Em Castro Verde, no Sul, todo o hacking está a ser feito por uma empresa privada, não está relacionado com o Rias. Também acho que o Luís vai falar disso. Nós temos começado também a marcar alguns indivíduos com GPS, que a ideia é tentar perceber, através dos dados GPS, qual é que é o sucesso a nível de conservação e a nível de produção destas crias que são criadas em cativeiro e que depois são libertadas. Espero que respondas. Obrigado. Bien, ¿no hay alguien más? Bueno, en ese caso, muchas gracias, Joao. Obrigado.